Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 311 do seu podcast favorito de velocidade, chegando para falar sobre o Grande Prêmio de Miami, com uma vitória definitiva, acachapante, a estarrecedora, humilhante do Max Verstappen, todos esses adjetivos que nós vamos discutir aqui, e também todas as teorias da conspiração que já estão pintando aí na internet, né? Será que a Red Bull está prejudicando o Sérgio Pérez? Será que a Red Bull pediu para o Sérgio Pérez segurar o ritmo? Bom, se você também já cansou desse lero-lero, dá licença que nós vamos sair do sério aqui no seu podcast Loucos por Automobilismo, chamando o grande Adalto, que já vai aparecer aqui. E aí, senhor Adalto? Tudo bem, Bruno Aleixo? Oi? Hoje está empolgado. Fazendo uma homenagem aqui à Rita Lee, né? O dia que nós perdemos aí a nossa rainha do rock. Nossa. A gente fica triste, mas eu diria que a gente deveria ficar feliz por ter convivido, né, com ela durante tanto tempo, né? Não, nem me fala. Quando eu era adolescente, quando ia em boate, essas coisas, tocava a Rita Lee. Não. Era a única coisa nacional que tocava era a Rita Lee. Rita Lee E às vezes tocava alguma coisa das frenéticas também. Sei. E você lá bailando, mexendo o esqueleto. Puta, eu adorava ela também. Que tristeza. Mas ela melhorou o mundo na época dela, hein? Melhorou o mundo e continuará melhorando por muitos anos, porque a obra fica, né? Muito bem. Chamando também o Fábio Campos, ele que também, né, dançou muitas músicas da Rita Lee na época que ele era jovem, né? E agora, sem o microfone, a gente nem vai conseguir saber, né? Acontece. Na hora intervém, na hora que não precisa e na hora que precisa não. Eu peguei a época pós Rita Lee que eu queria ter pego, que é a época dos Mutantes. Sim. Eu não vivi a época dos Mutantes. E é uma da época importantíssima da música brasileira que a Rita Lee fez parte, né? Tem pessoa que não podia morrer, né? Nenhum de nós três aqui. Verdade. Evidentemente. Podia virar Drácula. Mas a homenagem é devidamente feita, embora a empolgação dele, Adalto, é porque o time dele marcou 9 pontos no Campeonato Brasileiro e ele está surfando numa onda de alegria que nenhuma notícia dessa, aliás, a notícia de hoje não é pra gente ficar triste, é pra gente celebrar. A gente não consegue não ficar triste, mas é de celebrar, né? É de salvar a nossa rainha. O que mais você quer que eu fale, Bruno Aleixo? Eu posso falar aqui mais de rock, mais de... Não, a gente pode, inclusive, um dia, quem sabe, fazer um programa sobre rock, né? Afinal de contas, tantos roqueiros aqui gostam de automobilismo, né? Mas, por hoje, vamos falar do Grande Prêmio de Miami, né? É o que nos resta, né? Essa corrida tão emocionante que aconteceu nesse final de semana. Fórmula 1, você viu Fórmula 1. Depois daquele 2021, a gente queria tanto umas temporadinhas. Mas eu não achei ruim a corrida, não. Vou começar discordando. Mas vamos lá. Primeiro, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRace e o do Fábio @CampusFB. Não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal. O Adalto hoje vai falar pouco, porque ele fez uma live depois da corrida. Live essa que ele foi chamado de fofo por um dos ouvintes que mandou recado para ele. Achei muito legal, né? A pessoa, né, ser chamada de fofo, assim. E ele falou durante 1h30, então não tem muito mais o que ele falar aqui, né? Ele vai ficar calado. Isso é uma boa forma de espantar a audiência no começo. Não, mas não vai falar nada, vai ficar só eu e o Fábio aqui comentando. Aí a audiência vai embora, né? Só ouvindo. Brincadeira, vamos manter o Adalto aqui, apesar dele já ter falado tudo que ele pensa sobre a corrida. E, Adalto, a gente muito se discutiu na última, depois do GP de Baku, né? Sobre a situação do campeonato, né? Se o Pérez podia fazer alguma coisa e tal. Ele falou, olha, tem 3 corridas aí próximas que o Pérez poderia, se ele vencer, 2, ele colocaria fogo no campeonato. Uma já foi, e foi uma derrota, assim, categórica, eu diria, né? O que você acha? Eu acho o seguinte, eu acho que uma já foi, porém, analisando bem a pista, Miami não é uma pista de rua, né? A pista, né? Ela é feita na rua, mas ela é um autódromo, ela é misto. Também dela tem 2 curvas de 90 graus, 2 esquinas. Uhum. O resto é tudo curva mesmo, de alta, de baixa, de média. Tem reta, tem lugar de alta com zigue-zague. Ela tá mais para
Tá mais para a Arábia Saudita do que para... Por que vocês estão saindo toda hora fora? Saindo? Não, ninguém tá saindo. Eu tô sentado aqui no meu lugar, não tô indo a lugar nenhum, tô bem quietinho aqui. Eu tô bebendo um líquido aqui só. O Fábio tá só bebendo aqui sumiu vocês. Então, senhor, por favor, conserta aí a sua tela, porque realmente eu tô me vendo. Sumi agora também. Agora você sumiu, vamos ver se você vai aparecer. Cortei. Aí, muito bem. Então, né? É uma pista autódromo. De qualquer maneira, era uma chance para o Pérez, ainda mais largando na pole e o Vespa largando em nono, né? Era uma chance que ele não podia perder. E, só para ratificar aí as suas teorias da conspiração, o Pérez, acabamos de colocar essa matéria no autor, vocês não devem ter lido, porque acabou de colocar. Entrou, nota 5 minutos antes da gente começar a gravar. O Pérez exigindo explicações da Red Bull por que do desempenho tão superior do Verstappen, que é inalcançável, diz ele lá. Impossível, inalcançável, entendeu? Então isso aí vai, né, vai gerar mais polêmica ainda do que já gerou. Mas você acha que tem essa possibilidade? Você acha que existe a possibilidade da Red Bull ter manobrado de alguma forma para favorecer o Verstappen? Ou o Verstappen fez a estratégia funcionar e o Pérez não? A possibilidade, é difícil a gente dizer que não existe nenhuma possibilidade. Eu acho que possibilidade existe, mas eu não acho que foi feito. Não acho que foi feito, né? O que eu vi foi o Verstappen muito, muito dominante, dominante até demais, eu achei, assim, porque a tranquilidade com que ele estava guiando me chamou a atenção mais do que o domínio, assim, sobre o carro, entendeu? Uma coisa sobre a pista, ele tirando fina, ele fazendo loucura, ele mergulhando para fazer ultrapassagem. Eu não vi nada disso. Eu vi ele passeando na pista e abrindo uma diferença para o Pérez, né? Depois que passou todo mundo, abriu uma diferença impossível do Pérez tirar, entendeu? Impossível do Pérez ficar. Ficou lá entre 14 e 16 segundos, né? E não conseguia abaixar disso. Então, é isso que eu vi, mas assim, não acho que a Red Bull ia prejudicar deliberadamente o Pérez. Assim, eu acho difícil que isso tenha acontecido. Mas muito bem. Possibilidade, não descarto porque eu não estou lá, né? Fábio Campos, você acha que existe essa possibilidade? Vou fazer a mesma pergunta. Ou foi o Verstappen que fez funcionar uma estratégia e o Pérez não? Bom, Bruno, eu vou fazer a análise técnica da corrida que eu vi, que eu apurei, que eu troquei mensagem e que eu li. E aí, essa questão de teorias da conspiração eu deixo aí para vocês. Primeiro, a pista do asfalto de Miami esse ano teve uma mudança, é um outro asfalto em relação ao ano passado. É quase como se fosse uma pista estreante. Porque o ano passado a gente falou aqui no Loucos, quem tem boa memória vai se lembrar, do tanto que aquele asfalto prejudicou a corrida, porque aquele asfalto soltava. Ele estava se soltando. Não era uma questão visível para a televisão, mas ele soltava pedras. E aí recapearam o asfalto. A pista passou por uma situação que é quase que, não é inédita, mas é rara. E quem viu a sexta-feira também pode presenciar. A pista, o asfalto novo é bom, era melhor do que o do ano passado, todos os pilotos falaram, mas o asfalto, como ele tem aquela camada, né, como se fosse um óleo, a evolução do asfalto na sexta-feira foi algo quase surreal. A diferença de tempo eu vou chegar lá no Pérez, tá? A diferença de tempo do FP1 para o FP2 foi de 2 segundos,1, 2 segundos,2. E eu fui atrás, fui dar uma olhada se isso era, o quanto isso se aproxima de acontecer, e o mais próximo que eu vi nessa temporada foi o Bahrein, em que a diferença do primeiro treino para o segundo treino deu 1,8. Só que no Bahrein tem um pequeno detalhe, um leve detalhe, que um treino é de dia e um treino é de noite.
Então, essa mudança, essa evolução da pista foi ultra radical. Eu achei que a corrida seria um total marasmo, porque quem punha a roda fora do traçado perdia o controle do carro. Aconteceu com o Leclerc na sexta, aconteceu com o Hülkenberg, os pilotos saíram todos falando. Só que aí veio uma coisa, Bruno, que aí a gente começa a chegar na estratégia do domingo. No sábado para o domingo choveu bastante, lavou a pista. Ou seja, a pista retrocedeu. O que a pista tinha amadurecido na linha do traçado, meio que nivelou. Isso ajudou bastante a corrida. Só que isso pegou até a Pirelli de surpresa. Porque se você for lembrar da tela da Pirelli que aparece antes da corrida começar, a Pirelli sempre coloca qual a melhor estratégia, né? Ela coloca a primeira, a segunda. Se bem que eu acho que quem coloca esse gráfico vermelho é a Sky Sports, então talvez o ouvinte não tenha visto. Mas a Pirelli divulga no Twitter dela, não é? Vocês dois já devem ter visto. A Pirelli divulga, por exemplo, no Twitter. Qual que era a estratégia otimizada? Amarelo pro branco. Aliás, a Fórmula 1 padronizou meio que isso esse ano, né? As corridas todas estão praticamente amarelo, braço para branco. O pneu vermelho só na classificação, praticamente. Uma parada só. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir também. Mas depois a gente chega lá. Então, Bruno, até a Pirelli achava que a estratégia amarelo e branco era a melhor. Só que a lavada da pista mudou isso. Mudou bastante. Além da mudança da sexta-feira, que foi disputada com 49 graus de temperatura, tô falando da pista, tá, gente? 49 graus de temperatura da pista, domingo 36. Ou 35, enfim, isso já faz uma diferença enorme. Mas a chuva lavou a pista. Então, o que eu quero dizer? Largar com o pneu branco acabou se mostrando a estratégia mais eficiente. Eu não estou dizendo que o Verstappen ganhou só por causa disso, porque eu concordo plenamente com todos que estão dizendo que o Verstappen ganharia com qualquer estratégia. Até o pneu vermelho, Bruno, que você está dizendo aí, se ele colocasse, ele ganharia. O Verstappen pegasse um pneu de carro, esse pneu que a gente usa no nosso carro aqui, um Goodyear, colocasse lá no carro dele, ele ganhava a corrida, eu acho. Mas é normal isso? Porque é fácil, todo mundo está falando isso. Isso é normal? É normal o domínio desse sobre outro carro igual? Pois é, vamos lá. Completamente normal? Eu não acho. Vamos chegar lá. Eu não estou falando nenhuma teoria da conspiração aqui, não. Não é falando das teorias de prejudicar o Pérez. Uma coisa a gente discutiu, tanto que o Verstappen foi absolutamente perfeito, eficiente, com uma estratégia que acabou se mostrando a melhor, porque quem largou com o amarelo sofreu por causa desse asfalto verde, por isso que eu fui lá na sexta-feira e voltei. Quem largou com o amarelo, muitos, o Pérez principalmente, sofreu... Quem largou com o amarelo? Sofreu do... Oi? Quem largou com o branco foi o Hamilton, foi o Verstappen, foi o Ocon, o Gasly, o Ocon, enfim. O Ocon. Foram poucos. O Hamilton até se deu bem também, fez uma boa corrida. Por quê? Quem largou com o pneu amarelo reclamou do desgaste. O Pérez mais de todos. Até citou o graining. O graining, para quem não sabe, é o desgaste do pneu justamente que não pega, que raspa demais e vai dando lá o tal do graining. É diferente do pneu que se desgasta, da borracha que derrete. E aí, quando os pilotos que estavam com o pneu branco se deram muito bem porque não sofreram disso. E o pneu branco não se desgastou na corrida. É o chamado pneu indestrutível, como alguns definiram. Por isso que quando o Verstappen para e volta, o Pérez para e volta, ele não consegue tirar a diferença do Verstappen, porque o pneu não se destruía. A Pirelli foi refazer as suas simulações depois da corrida, porque ela viu que precisava, ela viu que o jogo mudou, ela foi refazer as simulações. E no que a Pirelli refez as simulações, ela concluiu que o pneu não se desgastou, não se desgastava mesmo, era igual no começo do stint e igual no final. Por isso tanta gente fez tantas voltas no pneu branco, enfim. Então a estratégia ajudou? Ajudou. Ela não explica tudo, claro que ela não explica tudo. Mas a rapidez do Verstappen durante o final de semana era tão grande, 0.3, 0.4, 0.5, a ponto de um bobalhão como eu poder tuitar no sábado que o Verstappen era favorito para a corrida. Porque era o favorito, mesmo largando de nono, mesmo largando lá atrás. Eu até coloquei, se o asfalto funcionar, ele vai para frente, porque eu tinha o receio da tal da linha fora do traçado, que sexta-feira foi um terror para os pilotos. Ela não existiu, felizmente, ajudou a corrida, porque a chuva ajudou bastante. Então, Bruno Aleixo, o Pérez ele pode até brigar pelo título, eu já falei que não acredito, falei aqui no programa passado, acredito menos ainda. O Pérez pode até brigar pelo título, pode acontecer quebras, pode acontecer alguma questão interna da Red Bull, só que o Pérez jamais vai fazer, na minha opinião, o que o Verstappen fez nesse final de semana. Ele pode até ser campeão do mundo,
por uma questão rosbergiana da vida. Mas isso que o Verstappen fez com ele é como se fosse uma luta de boxe, né, Bruno Aleixo? Se a gente fosse fazer uma alusão para jogar para vocês entre Baku e Miami, se a gente transformar essas duas corridas numa luta de boxe, é assim, o Pérez nos primeiros rounds da luta, golpeia bem, usa todo o arsenal dele, golpeia, o Verstappen vai cair, dá uma caída na lona, por méritos do Pérez. Aí o juiz vai, levanta o Verstappen, dá aquele tapinha na cara, tá bem, pode continuar. Na hora que o juiz manda voltar a luta, o Verstappen dá um soco e o Pérez vai na lona. Porque é esse o troco que o Verstappen deu no Pérez. O troco que a gente esperava que viesse, veio numa medida humilhante. Porque o cara fez uma coisa que... E o Pérez disse... Última coisa, o Pérez disse, e saiu até no comunicado oficial da Red Bull, eu não estou guiando bem, eu não estou conseguindo guiar. O piloto falar isso é raro. E ele disse isso antes do domingo. Então, talento não se compara, né, Bruno? Mas o que aconteceu esse final de semana foi acachapante. É que assim, fazendo uma relação entre isso que saiu no comunicado da Red Bull e isso que o Adalto colocou agora no site, você pode pensar também que o cara, na hora, ficou meio assim, transtornado, né? Falou, putz, eu acho que eu não tô guiando bem. Mas depois ele foi ver a corrida com calma e tal, e falou, pô, peraí, tem um negócio esquisito. Eu perguntaria agora o seguinte, analisamos o Verstappen, né? O que o Verstappen fez. Eu perguntaria agora sobre o Pérez. O que o Pérez poderia ter feito diferente para converter essa vantagem que ele conseguiu no treino, que foi sorte, porque o que o Fábio falou, o Verstappen estava mais rápido, ele ia fazer a pole assim, tranquilamente, né? Mas aconteceu aquelas coisas que acontecem, automobilismo, o Verstappen errou, aí teve a batida do Leclerc, tralala, aconteceu isso tudo, e o Pérez acabou na pole com o Verstappen em ouro. Bom, Bruno, a volta do Verstappen no Q2 é mais rápida que a volta do Pérez no Q3. Exatamente. Sim, o tempo do Q2 é basicamente o mesmo tempo. O que o Pérez poderia ter feito, mas faria aberto do Alonso. Foi o que ele não conseguiu fazer. O Alonso estava com o mesmo pneu dele, com um carro muito pior. Teoricamente, o carro do Alonso é muito pior, né? Porque a Red Bull é dominante. E ele não abriu, entendeu? Ele ficou lá 2, 3 segundos do Alonso, quando ele tinha que estar aberto 10, 12, 15 segundos do Alonso. Então, mas ele não abriu porque ele não tinha velocidade ou porque ele estava cuidando do pneu, o que não adiantou nada porque ele parou com 20 voltas? Então, ele não falou nunca isso, muita gente falou isso, talvez... Até na TV, o Jafone falou, pode ser que ele esteja cuidando do pneu, porque é uma possibilidade, para ele não abrir do Alonso, é uma possibilidade, ele está cuidando do pneu, né? Porque o carro dele é tão mais rápido, né? Que ele tinha que abrir, né? Nem que fosse naquelas 2 horas de DRS, onde eles eram quase 30 km mais rápidos por hora, nem ali, né? Então, ele não abriu. Então, quando fizeram as trocas de volta, danou-se. O Verstappen ficou 15 segundos na frente dele e acabou. Não tinha mais o que ele fazer, porque mesmo que eles estivessem com o pneu igual, ele não ia tirar nunca a diferença de 15 segundos, entendeu? Em meia corrida. Até porque o Verstappen é mais piloto que ele, né? Então, agora, o que foi estranho foi o primeiro stint dele, foi muito ruim. Que é esse que você falou, que ele não abriu do Alonso. Não abriu nada do Alonso, entendeu? O Alonso estava disputando. Eu assim, ó, com 10 voltas já dava para saber que o Verstappen ia ganhar a corrida. Porque o Pérez com o pneu, em teoria, mais rápido, não abria e o Verstappen tirava a diferença. Então, assim, era meio que ficou meio ali na cara que não ia ter jeito, né? Bruno, o Verstappen teve volta em que ele teve tráfego e tirou a diferença do Pérez. Do Pérez. Mesmo com a super gentileza com as quais ele foi agraciado. Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, então eu não vou me adiantar a pauta. Mas é muito curioso, porque o cara tem que fazer uma mudança de traçado, ele tem que fazer alguma coisa ali, que normalmente ele vai perder um tempinho. E teve volta que o Verstappen tirou a diferença para o Pérez, mesmo ultrapassando carros, ou passando carros. Da volta, eu tenho até anotado aqui, Bruno Aleixo, porque é tanta anotação que a gente tem que correr atrás aqui. Da volta 5 em diante, o Verstappen foi mais rápido que o Pérez em todas. Olha para você ver, todas. Uhum. Então, e o Verstappen com tráfego. E na Pérez... volta 5 ele tinha um monte de tráfego ainda. Então, e ele foi tirando o tempo do Pérez mesmo com esse tráfego. Isso é que é muito acachapante, né?
Que o Verstappen correndo, o Pérez correndo, né, como chama, né, de cara pro vento, né? Pode fazer o traçado ideal. Lógico, tudo, né? pode fazer o traçado ideal, pode fazer o pneu durar mais. Pode fazer entendeu? o pneu durar mais, Porque não tem a degradação. Olha, eu sinceramente, para mim, isso aí tá na conta da diferença mesmo de pilotos. O Pérez, ele consegue se aproximar e às vezes até superar em momentos e pistas muito específicos, assim, Sim. né? Sim. Mas no geral, gente, não tem comparação. E eu tava pensando Mas eu acho sobre a diferença muito grande. Talvez o Pérez tenha errado acerto também, entendeu? Talvez tenha errado acerto. Mas assim, a impressão que eu tenho... Para mim, a Pirelli explica. Conclui. A impressão que eu tenho é que assim, a gente até falou isso aqui na semana passada, hoje o Adalto voltou a falar, o Fábio também, da questão do Rosberg, né? Que o Rosberg, o que ele ganhou do Hamilton e tal, ele teve que fazer algumas coisas fora da pista. A gente até falou um pouquinho sobre isso aqui no programa de quinta-feira. Mas eu sinto que o gap do Rosberg para o Hamilton é menor do que o gap do Pérez para o Verstappen. Não tem dúvida. O buraco que o Pérez tem que pular, né? Assim, a montanha que ele tem que escalar para ganhar do Verstappen é maior, não é muito maior, mas é maior do que a montanha que o Rosberg teve que escalar. Por isso que assim. É muito maior. Vou repetir o que eu falei aqui semana passada. Eu, no ano passado, achei em algum momento que o Pérez podia ser um desafiante aí para o Verstappen, já que eles têm carros muito melhores do que os da concorrência. Esse ano, sinceramente, eu acho que não. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a chance é muito pequena, porque o Verstappen, num dia endiabrado como esse desse GP de Miami, imparável. E quantos dias endiabrados o Verstappen vai ter? Talvez todos de corrida e o Pérez um ou outro só. Então é difícil. Comparar o Pérez com o Rosberg já não dá, porque o Rosberg era um piloto de primeira linha. Sim. E o Pérez não é. O Pérez está na Fórmula 1 há 10 anos, nunca foi um piloto de primeira linha, entendeu? Mas eu achei, de qualquer maneira, ele nunca tomou uma surra. Eu não lembro dele ter tomado uma surra dessa. Em Spa, no ano passado, ele tomou essa surra. O Verstappen vem de 14º, ele larga na primeira fila e ele não arranha o Verstappen. Então o Fábio lembrou bem aí, porque agora é verdade, ele falou isso. Lembrei também. Eu acho assim, o Verstappen tá na cara que sempre teve na cara. Ele é muito melhor que o Pérez, né? Mas essa corrida foi um pouco estranho, na minha opinião, porque foi uma diferença muito grande numa pista verde, entendeu? Numa pista que nenhum deles conhece mais que o outro, que a situação do Verstappen largando em nono era muito pior com um pneu duro, que apesar de não aguentar mais, a gente ficou aqui, o pneu aguenta mais, a Pirelli... Mas ele é mais lento. Por isso que ele aguenta mais. Mas a Pirelli refez os cálculos, Adalto. Ele era 2 décimos mais lento. Isso é nada para um pneu branco, para um amarelo. Isso eu não vi. Por isso que eu tô falando. 2 décimos? Por isso que eu tô falando. A ressimulação da Pirelli interfere muito na minha análise, porque a Pirelli é como se ela admitisse que ela errou, mas não é que ela errou. A chuva mudou o cálculo. Largar com o pneu amarelo era a tendência. Acabou não sendo melhor. Aí as pessoas podem falar, mas o Verstappen põe o pneu amarelo no final da corrida e vai para cima e não tem disputa. Mas aí com carro mais leve. Exatamente, né? Porque o amadurecimento da pista, por isso que eu fui falar lá dos 2 segundos, porque o amadurecimento da pista era muito rápido. Então a pista no final era muito mais madura. Eu não estou dizendo que só isso explica, eu entendo o que vocês dois estão dizendo da questão do ser estranho. Eu acho que você largar na pole com o mesmo carro, com 8 carros de distância para o seu rival, você não pode tomar esse baile. Eu concordo com vocês. A minha explicação técnica são os rádios do Pérez, o graining que o Pérez aponta, ele não se acertou no final de semana, o Verstappen é muito melhor do que ele é melhor do que ele em todas as situações, até em circuito de rua. Em circuito de rua ele enfrenta. Porque circuito de rua tem uma das coisas que a gente fala aqui, o Adalto fala, o circuito de rua ele tem umas peculiaridades, que é, por exemplo, a entrada de curva. O chamado entry speed. A entrada de curva, a gente fala muito aqui de turn-in, é um momento decisivo para o cara ganhar tempo. Em circuito de rua é diferente. Eu não vou dizer que nivela por baixo, mas todo mundo tem que dar um degrau atrás numa entrada de curva em circuito de rua. E Miami, isso eu concordo com o Adalto, Miami é um circuito, primeiro que não é rua, é estacionamento. Ou seja, os caras têm liberdade ali de fazer algumas peripécias, e eles fizeram, eu acho Miami um bom traçado.
E nessa situação é muito goleada, mas não pode o cara largar em primeiro e o outro em oitavo. Eu até acho que a briga foi bacana. O Pérez tentou. Que eu ia chegar. O Pérez tem o mérito que foi o seguinte: ele tentou ganhar a corrida. Ele tentou ganhar a corrida. O Verstappen chegou, ele tentou ganhar a corrida. Evidentemente, eu vi gente falando assim: mas ele tinha que jogar mais do gente. Não, é uma diferença enorme. Não. Ele jogou duro normal. Eu fiquei pensando se naquela câmera no alto, na hora que se ele podia ter aberto um pouquinho mais, mas é o benefício do sofá. Eu não vou usar isso contra o Pérez. E é companheiro de equipe, né? Porque isso que eu falei, até falei isso ontem. Se bate, vai ficar ruim pro Pérez. Foi legal, eu acho. Mesmo que bate e o Pérez ganha a corrida, acaba para ele, não acaba pro Verstappen. Eu acho que foi legal, não é para bater. Assim, aparentemente a Red Bull não interferiu, né? Eles foram para cima lá e tal, brigar para. Eles mostraram para as pessoas que, gente, companheiro de equipe pode brigar sem bater, não tem essa, entendeu? Então um vai para cima, o outro defende, não precisa jogar o outro na parede. E o Pérez defendeu bem, as duas vezes, né? O Verstappen tentou na reta, o Pérez que não dava mesmo. Né, e depois, na reta de chegada, ele também defendeu por dentro. Agora, ele não podia ser mais duro porque era companheiro de equipe. Se fosse outro, provavelmente ele ia... Como ele estava por dentro... Eu até acho que ele foi duro. Até a linha do limite da dureza, eu acho até que ele foi. Foi, não. Como companheiro de equipe, eu acho que foi perfeito. Sim. Se fosse outro, eu acho que na segunda ele poderia ter sido mais duro. Mas se fosse outro carro, não um companheiro de equipe. Porque daí arrisca bater. E se bate ali, a culpa é do Pérez, é lógico. Foi a única ultrapassagem que o Verstappen teve que fazer de verdade, porque as outras não foram, né? As outras ele foi passando, foi chegando, os caras foram abrindo e tal, e foi passando numa facilidade. Esse automobilismo moderno, em que você tem que otimizar resultado antes de... Mas isso a gente vai discordar aqui, nós três. Mas vamos falar, eu tenho uma tese, hoje eu tenho uma tese. As suas teses quebram a internet, hein? Vai quebrar a internet. Embora a corrida tenha tido brigas assim ao longo da sua. Que as voltas foram passando, seu percorrer, alguns pilotos brigaram ali e tal. São aquelas ultrapassagens assim mais protocolares e tal. E as do Verstappen, né? Não tinha nem como. Agora, eu entendo os caras. Não tem jeito também. Se ele defende na curva A, na reta seguinte ele toma, ele vai ter perdido tempo à toa. Então, também não tem muito o que fazer. A minha tristeza é ter que concordar. Entendeu? Porque o Verstappen não é adversário daqueles caras. De nenhum deles. Porque aqueles caras, o adversário deles, ou estão imediatamente à frente ou imediatamente atrás. Mas a gente viu vários momentos nessa corrida que os engenheiros falaram isso, né? Para os pilotos, olha, você está correndo contra o fulano, não contra o outro. Até o Hamilton, né? O Hamilton teve uma hora que o cara falou, não, aí deixou passar o Russell lá. O Kevin Magnussen lutou com o Leclerc a corrida. o Magnussen. Mas aí é outra situação. Não é outra situação, não. Não. É uma Haas brigando com a Ferrari. Não, mas a Haas largou em quarto lugar. Sim. Ele largou em quarto lugar, ele largou em quarto. Mas esse pensamento aí de minha corrida não é ele pode existir, porque... Não, mas nessa corrida, o Leclerc era adversário, porque ele largou na frente do Leclerc. Sim. Nessa corrida ele era adversário. Mas o engenheiro do Magnussen podia virar para ele e falar assim, Magnussen, a nossa corrida é contra o Zul, é contra o Albon e é contra o Ocon. Deixa esse cara passar. Mas enfim, termine aí os argumentos. Não, eu acho isso. Você, para segurar um cara atrás, você fica mais lento. Porque você tem que fazer outros traçados, tem que fazer traçado defensivo, você fica mais lento. Você vem por dentro, você não faz tomada de curva, você freia antes, você fica mais lento. O que acontece? O seu adversário, que está logo na sua frente, abre de você, e o que está atrás chega em você. E você vai tomar a ultrapassagem daquele carro que é 1 segundo mais rápido que o seu, você vai tomar a ultrapassagem dele. Se não for naquela reta, é na próxima, se não for nessa volta, é na outra. E se não for na outra, é na terceira. Então, se você segurar o cara 3 voltas, o cara que está na tua frente abre 3 segundos e o que está atrás encosta em você. Então, você tem que deixar passar. Infelizmente, é assim que funciona, entendeu? Então, não tem como. Agora, o Magnussen, primeiro que ele sempre foi um piloto combativo, e nessa corrida, ele largando em P4, só não era adversário dele as Red Bull, o resto era tudo adversário dele. Não acho. Então, ele largou em P4 sem ter nenhum problema no
Aliás, ele fez um fim de semana maravilhoso, né? O Magnussen. Foi. Achou um Se santo defendeu, atacou. Ele foi o piloto mais combativo da corrida. Né? No fim, acabou chegando em 10º. Chegando em 10º, mas que é bom, né? Para a Haas, não é? É bom para a Haas, ele fez o pontinho dele, né? É. Ele não tinha feito ainda. Não, já tinha feito um. Mas assim, me incomoda ter que concordar. Vamos lá, deixa eu dar o meu pitaco aí. Não é questão de individualizar. A gente está individualizando o Magnussen, o Ocon, o Leclerc. Não é. A questão, para mim, é discutir o todo, o geral. Isso. Por que chegou a esse ponto e não deveria estar nesse ponto? Eu acho muito pouco a gente simplesmente chegar aqui e falar assim, é assim, então vai ser assim. A gente já teve eras de domínio na Fórmula 1 em que as equipes dominadoras não tinham tapete estendido. Então, quais foram os fatores que levaram a isso? É o pneu? É o asfalto, é a sensibilidade aerodinâmica, é o pensamento ultracorporativista empresarial, porque ele entra na pista, ele é um fator que diferencia nisso aí. Tem as razões técnicas, mas tem as razões do que a Fórmula 1 se tornou. Porque os caras hoje entram para otimizar resultado. Eu não vou aplaudir a otimização de resultado. A gente tem que discutir por que chegou nesse ponto. Por que chegou nesse ponto? Isso é que a gente tem que discutir. Não é se tem que fazer. Todo mundo, nós três concordamos que o cara vai lutar por posição, ele vai sofrer alguma consequência. Mas a gente também, o Magnussen lutou e pontuou. O Alonso lutou com o Hamilton. E lá segurou e pontuou. Então a gente acha também que assim, o cara vai lutar, acabou a corrida dele, vai ser uma desgraça, o pneu dele vai virar farelo daqui a 2 voltas. Não é matematizar assim. Tem situação que o cara pode colocar uma defesa ali, ele pode fazer alguma coisa. Agora, voltando até o que o Bruno Aleixo falou aqui, ele foi o único que levantou essa bandeira aqui a semana passada. O Leclerc já larga em segundo, dizendo, eu não vou brigar com o Verstappen. Ele larga na pole, melhor dizendo, eu não vou brigar. Ele falou para Rachel Brooks da Sky, a gente tem que pensar se vale a pena brigar com a Red Bull. Então a gente tem um nível de aceitação hoje dos caras que isso influencia também. Eu repito, a parte técnica, ela tem a sua influência, é o pneu ultrassensível, é a estratégia, é o asfalto, aí você vai no lado sujo, acabou sua corrida. Claro que o lado técnico pesa, mas existe um lado psicológico, digamos assim, que vem dos boxes, que é esse lado que faz com que o cara em 17º seja obrigado a ceder posição para o companheiro em 18º, que está em 18º, é o lado do ultra-otimização de resultados. Mas aí já prejudica o esporte. Isso prejudica o esporte. Aí outra discussão, aí eu concordo com você. Mas olha só, vamos... Não, é porque para mim, Adalto, eu entendo que é outra discussão, só que faz parte para mim de uma mesma linha de pensamento, que é a otimização cega de resultados. A gente teve na Austrália o ano passado, ano passado, um rádio pro Russell dizendo para deixar o Pérez passar. Ô Russell, deixa o Pérez passar. É ultra-otimização demais. Tem que ter um pouco mais de briga, tem que mexer tecnicamente. Cada vez mais esse carro vai ficando no centro das atenções como um carro falho. E isso tem que ser discutido. Mas existe também um aspecto de... Cara, é muito pouco atrativo. Isso eu concordo com o Bruno. É muito pouco atrativo você ver o cara... Teve um ouvinte ontem que ele mandou, eu não vou me lembrar o nome, ele mandou uma mensagem que depois eu fiquei pensando, hoje em dia o cara larga em 9º, acontece lá com o Verstappen, que aliás eu questiono se deveria ter abortado a volta no Q3. Mesmo com aqueles 2 errinhos na 6 e na 7, será que se ele não fizesse a volta ele não faria pelo menos um 5º? Pole, tudo bem. Mas ele tinha tanta certeza que ele ia fazer a pole, que ele falou assim, só que ele não contava que o Leclerc ia estampar. Exato. Não, mas ele e o Leclerc estavam coisa difícil de a gente perceber, olhando pela televisão. Lutando com o carro, né? Pô, eles estavam muito acima do limite, os dois. O Leclerc está fazendo um estilo de vida, isso aí, né? A gente pode discutir. Entendeu? Eu acho que o Bruno vai falar da Ferrari. Vamos falar do Leclerc. Ele a traseira, ele rodou igual peão. Uma coisa, ele estava tão acima do limite. Ele contestou, o carro nem sentiu isso daí. Mas que pode contestar, tá de tão acima do limite que ele estava. E o Vespa também, logo no primeiro zigue-zague ali, onde ele quase perde o carro, eu falei, não vai acabar essa volta, se ele continuar assim. Então, Bruno, só para concluir o raciocínio que o ouvinte colocou, que é uma reflexão, eu estou só propondo uma reflexão, e quem quiser discordar, discorde. O ouvinte falou assim, cara, hoje em dia, com o DRS, com essa força do DRS, porque até isso existe, né, Bruno? O DRS agora, depois de 12 anos, ele virou uma arma ainda. Além de tudo, ele virou uma arma, que equipes usam melhor do que as outras. Com o DRS, às vezes é melhor o cara largar atrás e pegar atrás. Ele ganha tempo pegando tráfego. É uma reflexão, cara. Porque o cara abre a asa, ele ganha uma vantagem
tão grande que o Pérez não tem, porque está em primeiro. Então, mas isso é uma reflexão para pensar, né? É isso que eu queria ficar pensando. Fiquei pensando sobre isso no fim de semana, refletindo bastante, né? Assim, sobre a dinâmica do esporte, né? Assim, será que a gente não está lutando? Porque, assim, infelizmente, a conclusão que eu cheguei é que não tem muito jeito. Mas vou explicar o que eu estava pensando. A filosofia da corrida é a mesma desde que o automobilismo foi inventado lá nos anos 50, que é você sair do ponto A até o ponto B e chegar mais rápido que seus oponentes. Ele tem propriedade para falar porque ele viu os anos 50. Continue. Exatamente. Mas é isso, né? Você larga e chega na bandeirada de chegada, você tem que chegar na frente dos seus oponentes. Antigamente, lá nos anos 50, 60, 70, 80, até 90, que os caras não tinham muita informação na mão, qual era o parâmetro deles? O parâmetro deles eram os adversários. Então eles brigavam para chegar na frente dos adversários, e isso envolvia defender posição, atacar, e é isso. Hoje, com o nível de informação que o cara tem, sim, somado ao DRS, que facilita a manobra de ultrapassagem, o que o cara tem que fazer, na verdade, é cumprir o delta de tempo que o engenheiro dele passar. Perfeito. Então é por isso que os caras não brigam. Porque ele pega e fala assim, meu filho, se você fizer 1,40.2 em tantas voltas ao longo do Dananã e com o nível de degradação do seu pneu, se você não tiver nenhum problema, se o seu pneu não explodir, se você não quebrar uma asa, você vai chegar em P4. É isso que a gente quer. A Red Bull fez isso com o Pérez, falou 1,29.8 nessa corrida. Então, mas qual é a solução para isso? Eu não sei, porque o nível de informação tá aí, ele não vai deixar de existir. E o DRS, infelizmente, parece que também não vai deixar de existir. Então, somando essas duas coisas, infelizmente, eu sou levado a concordar com o Adalto que os caras estão certos. Se sou piloto, por mais combativo que eu seja, o meu engenheiro me falou que eu vou chegar em P4 se eu fizer o delta de tempo. Para que eu vou ficar brigando com um cara que vai chegar na minha frente? Isso nós três estamos de acordo, que há uma questão de tempo que é considerada. Eu só acho que ela virou prioridade. Isso não deveria uma coisa, mas não tem jeito de não ser. Um caso que pouca gente percebeu, e eu falei isso na live ontem e de sábado. O primeiro e o último, a diferença foi, dessa vez, foi menos de 2 segundos. Foi 1,999. Entre o pole e o último colocado, e o Sargent. Então, a Fórmula 1 nunca teve tão equilibrada. O problema é que, na corrida, a Red Bull é um segundo mais rápida que todos os outros. Na classificação, não, ela é menos rápida. Meio segundo, vamos dizer. Ela é metade mais rápida só. Então você tem 18 carros e 1,5 segundo. 1,5 segundo. Se você não tiver DRS, não tem ultrapassagem. Não tem ultrapassagem. E o cara só vai brigar com quem é até 4 décimos mais rápido que ele, por volta. Acima disso, o cara não vai brigar, porque ele vai acabar com a corrida dele. Ele vai, ou não acabar com a corrida dele, mas ele vai piorar a situação dele. Ele podia chegar em P4, como o Bruno falou, e se ele ficar brigando com um cara que é 1 segundo mais rápido com ele, 3 voltas, em vez de chegar em P4, ele vai chegar em P5 ou em P6. Aí ele vai chegar no box e o chefe de equipe vai falar, você é um retardado, porque nós te falamos que se você fizesse aquilo... Então, isso aí é a dinâmica do esporte, né? Você não serve, você é um retardado, entendeu? Você não serve. Esse é o problema. Então, mas eu considero... Nós temos esse problema. Então, mas eu considero que isso é um problema. Porque para mim, Bruno, que assistia as corridas lá dos anos 80, dos anos 90, dos anos tralalá, não é atrativo esse tipo de ultrapassagem. Mas talvez eu seja velho demais. Talvez o pessoal... Não é isso. Aqui nós vimos outra Fórmula 1. Nós vimos outra Fórmula 1. Eu acho que é errado transformar isso aí na questão de... Só para concluir, a gente prometeu aqui pro pessoal que a gente vai fazer um especial sobre a temporada de 2008, né? Que esse ano pede um especial da temporada de 2008, né? Pelas coisas que estão acontecendo aí. Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, comecei a assistir algumas coisas e tal. E é impressionante como que de 2008 para cá, essa dinâmica que eu estou mencionando já mudou. Porque ali em 2008, embora tivesse menos ultrapassagens, os caras eles ainda se orientavam muito por aquilo que eu estou falando, que era a posição da pista. Então você via, por exemplo, o Vettel, em algum momento, estando com a Toro Rosso, cair numa liderança de corrida, podia vir quem fosse atrás, que ele ia defender a posição. Sim.
Ele ia defender a posição com unhas e dentes, porque era o que lhe restava para conseguir o resultado dele. Hoje não, porque ele tem um engenheiro buzinando na orelha dele o tempo inteiro, que ele defender a posição daquele que está perdendo tempo, deixa passar, que você vai garantir o seu P4, seu P5, seu P3. Não há uma comunicação excessiva no rádio hoje em dia? Total, eu já falei isso são vezes. maneiras que você tem de discutir. Uma das maneiras é cortar o rádio. Total. Sim, veja como há como trabalhar o problema. Eu sou bandeira fim do rádio. Aí os caras vão falar assim, mas os carros não andam se não tiver o rádio. Façam carros que andam sem o rádio. Fórmula 1 é o esporte mais tecnológico do mundo. Se eles não conseguem fazer um carro que anda sem o cara falar no rádio... Volta a placa. Dá para andar sem rádio. Volta a placa. É isso aí. Eu acho que a discussão é validíssima. Eu só acho que a gente matematiza demais quando a gente pensa assim, o cara vai brigar, vai acabar com a corrida dele. Repito, o Magnussen lutou, pontuou. O Alonso lutou em 2021 com uma Renault contra uma super Mercedes na Hungria e ajudou o Ocon e marcou seus pontos. A gente vai ter inúmeros casos de pilotos que lutaram e não, então, a vida deles não acabou. Então, vai ter casos e casos. Tem um momento ali... mas é que, infelizmente, os casos positivos que você está citando, hoje são exceção e não regra. Não exceção, mas a gente muitas vezes não vê os outros casos porque os engenheiros não deixam. Então o cara já fala, cede. É isso que eu tô dizendo. Se a gente visse mais, a gente ia ver mais exemplos de bravura. É o que você falou, Bruno. Na época da Red Bull, no começo dos anos 2010, porque hoje já apareceu lá no meu Twitter um cidadão lá, a turma do Sempre Foi Assim, que é aquela turma que volta e meia eles aparecem. Mudou totalmente, nada. Oi? Mudou. Esse cara que fala que sempre foi assim tá errado. Mudou totalmente. Sim, exatamente. Além de tudo, esse aí tá errado. Mas os caras usam Sempre Foi Assim para jogo de equipe, para domínio, eras dominadoras de uma equipe. A turma gosta do Sempre Foi Assim. Eu me oponho, eu respeito, mas oponho. Até porque eu sempre digo, se sempre foi assim, não é motivo de aceitação. É motivo de contestação, talvez ainda maior. Mas aí o rapaz foi lá falar, não, porque sempre foi assim, o piloto ceder a posição pro carro mais rápido. Não é. A gente tem inúmeros exemplos, por exemplo, que na minha memória, do Rubinho preso atrás de uma Jordan, do Rubinho preso atrás de uma Aero, o Rubinho na Ferrari, e a Ferrari era ultra Ferrari. Pra vocês lembrarem, só pra vocês terem uma noção, assim, de que isso que você tá falando me veio na memória agora, a primeira corrida do Rubinho na Ferrari, ele ficou preso atrás do frente, os caras tiveram que fazer uma estratégia mirabolante lá no box para ele poder voltar na frente do frente, e uma estratégia que inclusive envolveu o Schumacher deixar ele passar, que o Galvão ficou, olha, vai ganhar a corrida. É o lá vem Rubinho, é o famoso lá vem Rubinho, né? Vê se vocês já viram isso. Eu acabei de ver isso agora, não tinha visto antes. Entre o quarto colocado do grid, que foi o Magnussen, e o último colocado do grid, tem um segundo. O 20º. Parece estocar isso. Estocar é assim. Você tem 17 carros no mesmo segundo. Tem os asteriscos aí, né? Muitos pilotos no Q3 usaram na primeira volta um pneu usado. E aí não teve a segunda volta por causa do acidente do Leclerc. Então mas aí a pista ficou verde de novo, eles ficaram até meio sem informação por causa disso. Mas você tem um segundo do quarto para o último. Parece estocar. Os carros estão muito mais próximos, não tem dúvida. Muito mais próximos. Isso, como os pilotos são muito bons ali, alguém pode não discordar, pode não achar 2 ou 3 muito bons, não importa. Tem ali a grande maioria, a esmagadora maioria, são pilotos espetaculares, né? Que controlam Fórmula 1 em Mônaco e o cacete. Você não ultrapassa o cara desse, você não ultrapassa. Aí eu discordo, eu acho que é matematizar demais. Você dificulta, mas você não elimina. O carro é muito parelho. Sim. Você põe um puta carro gigante desse, que é só 2 décimos mais rápido que o outro, mais lento que o que está atrás. Você põe ele no meio da pista, o cara não passa. Mas, Adalto, há uma enorme diferença hoje, porque hoje a gente tem uma Fórmula 1 do qualifying e uma Fórmula 1 de corrida. O que a gente vê no qualifying não é a corrida. A Red Bull é o exemplo máximo disso. A Red Bull, sim. Eu estava assistindo, não só a Red Bull, eu estava assistindo esse GP e pensando, né? O qualifying hoje, ele não tem mais a importância vital que ele tinha em 2007, em 2008, em 2006. Ele não tem. Hoje o qualifying, há uma disparidade de acerto com efeito solo, isso ficou muito, muito mais agravado. Há uma disparidade de aquecimento de pneu, é o que mata a Ferrari. A Ferrari consegue aquecer o seu pneu, aí vai no Azerbaijão, que é uma pista em que aquecer o pneu é produtivo, não é destrutivo, os caras vão lá e conseguem fazer um qualifying como fizeram. O Leclerc, né, que tem mais genialidade do que o Sainz.
Então, há essa diferença. A questão dos carros iguais é outra discussão. Eu só acho que eu tava aqui no meio do raciocínio e eu até nem lembro onde eu estava. Eu nem lembro. Mas, enfim, eu só queria dizer que dá para se fazer coisas, dá para se discutir coisas. Lembrei mais ou menos onde eu estava. Nos anos 2010, só para pegar um domínio mais recente, para não precisar ir lá no Rubinho de Ferrari, nos anos 2010, no começo, a Red Bull passeava. E o Vettel não tinha essas gentilezas todas que os caras têm, que a Red Bull tem hoje. Não tinha esse, por favor, por gentileza, pode passar. O Vettel perdeu uma corrida na Austrália, porque o Kubica foi lutar com ele e os caras, os dois bateram. Então não tinha essa gentileza. Por isso que eu termino a discussão, se é que vocês querem continuar ou não, mas eu termino dizendo, há um problema de mentalidade, sim. A mentalidade, ela não é só ela que explica, mas ela também explica essa questão de precisamos otimizar o resultado de qualquer Mas eu acho que isso é a combinação que a gente estava discutindo aqui, né? Que é a combinação de você ter uma equipe, ter um esporte em que os protagonistas estão se tornando muito mais os engenheiros que estão lá sentados fazendo conta do que os pilotos. Por isso que eu sou a favor de acabar com o rádio. Porque aí passa a vir a adrenalina. Sim. Por mais que o cara saiba que deixar passar vai garantir o P4 dele, existe o culhão do cara que não quer perder posição. E aí você mexe no pneu. Você coloca um pneu mais resistente, dá para você fazer. Tem um rádio do álbum, Bruno Aleixo, neste final de semana. Não sei se vocês ouviram. Foi no sábado ou na sexta. Um rádio do álbum que ele atravessa a freada da 17, que é o retão oposto, né? E ele vira para o engenheiro e fala assim: você precisa me lembrar o balanço de freio, cara. Ele dá uma bronca no engenheiro. Olha a frase do álbum: você precisa me lembrar o balanço de freio. É o que se tornou a Fórmula 1 dos engenheiros. Não, tem um do Stroll também que é maravilhoso. Pô, vocês têm que me avisar como é que tá a corrida, porque o cara vem e me passa, eu não sei se é pra... Porra, meu filho. Aliás, o rádio, mais uma vez, Fernando Alonso. O cara no meio da corrida, ele vira pra equipe e fala assim: olha, que belíssima ultrapassagem. Ele está em qual posição? Aí o engenheiro fala assim: P13. Aí como é que ele viu? Ele tá guiando o carro a 300 por hora, ele viu no telão. Gente, mas isso já aconteceu outras vezes. A vontade de puxar o saco do chefe é muito grande. Tem um rádio, é verdade, essa frase sua é o que mata. Aquilo ali é pra puxar o saco. Maravilhoso. Mas tem um rádio do Hamilton em Mônaco, que eu me lembro ele falando também, eu vi no telão que aconteceu tal coisa. Os caras passam a corrida olhando no telão, ora bolas. Eu acho incrível. Alonso é um gênio. E o Stroll tá tomando uma surra em Adalto. Como é que você vai fazer para poder se desvencilhar dessa narrativa que você criou, hein? A teoria, a equipe está sabotando o Stroll. Porque eu vou te falar, eu sabia que seria uma surra, como qualquer um sabia, mas assim, eu achei que ia ser um pouco... Ele reclamou na corrida 2 vezes. Primeiro que na classificação puseram um pneu usado para ele. Não. Cometeram um erro, justiça seja feita com o Stroll. Não fizeram a segunda volta para poupar pneu no Q1. Acharam que o tempo da primeira volta seria suficiente. Ferrarizaram. Então, estão sacaneando ele lá. A equipe é contra o Stroll, claro que a equipe. Claro. O Alonso é melhor. O pessoal tá tão aí deslumbrado com o Alonso. Eu não tô. O Alonso sempre foi isso aí. Ele não tinha carro. Sem carro não faz nada, entendeu? Mas Adalto, surpreende. Surpreende um pouquinho. Tá no meio do pelotão, igual, entendeu? Não tem essa. Mas a mim surpreende um pouquinho, porque o alto nível do cara é surpreendente. Sim, por causa da idade, né? Por causa da idade. E talvez tenha uma geração aí, Adalto, chegando, bem-vindos, todos, claro, que não viu, só não pegou o Alonso da Renault. Pegou esse Alonso da McLaren, o Alonso da Alpine. Aí, peraí, será que esse Alonso é tudo isso? Que Alonso é esse? Aí os caras vão pesquisar lá na Wikipédia e falam, pô, mas o cara já ganhou 2 vezes o campeonato? O que é? Nem sabia. Pode ser isso, pode ser a isso. Geração Netflix. Porque desde que o Alonso saiu da Ferrari, ele só andou no meio do pelotão depois. Ainda saiu da Fórmula 1, voltou, continuou andando no meio. Mentira sua. Quando ele foi para a McLaren, ele andou no fundo do pelotão mesmo. No fundo do pelotão, é verdade. Agora, ele tem carro, ele anda na frente. Mas isso aí entendeu? Qualquer piloto bom, piloto de ponta, aconteceria a mesma coisa. Igual o Stroll, tá vendo? Qualquer piloto de ponta... Ele desconversou, mas ele não falou o que a gente queria que ele falasse, que é a surra.
que o Alonso a gente ídolo, sabe, a gente quer tem saber direito o de tamanho apanhar do às gap. vezes, não tem jeito, entendeu? O ídolo tem direito de apanhar às vezes. É. E ainda mais com a equipe errando contra ele. Absurdo, errando. Mas o Ele Alonso... devia chegar por pai e falar, vamos mandar esse espanhol embora, que ele é O folgado. Alonso, além de um piloto espetacular, ele também saindo um puxa-saco de primeira. Tá. Esse rádio foi simplesmente Finalmente está maravilhoso. mostrando alguma inteligência emocional também, Por né? enquanto, né? Também mostra Não, inteligência. essa eu acho desnecessária. Essa essa puxação foi- de saco no via essa rádio. É desnecessário. Ai, Mas também era desnecessário o que ele fazia antes, de sair do carro xingando a equipe. Mas então, Concordo, por que tem que ser concordo, os extremos, né? Concordo. Mas eu acho a outra mais autêntica, Adalto. A outra, pelo menos, é mais autêntica. Essa, claramente, há uma instrução de cima do pai que, assim, ajuda meu filho, diminui. Gente, o Stroll fechou o Alonso em Austin o ano passado, o carro do Alonso voou. Quase. O Alonso, o que ele chiou contra o Ocon, que era o companheiro de equipe dele, por qualquer raspadinha de asa, aí o Stroll fecha ele na reta em Austin. O carro voa, acaba a corrida do cara. E o cara simplesmente não fala nada. Já era contratado? Evidentemente há um apaziguamento. Cara, não ataca meu filho, não. Fica de professor do meu filho. E o Alonso, muito esperto. Agora vamos falar sério. O Alonso, muito espertamente, usa isso para reforçar o seu domínio na equipe. Porque lógico. Enquanto eu sou professor desse cara, esse cara não vai me desafiar. Agora, vamos falar a verdade Então ele se também, põe como professor. E o rádio do Stroll, o mais ridículo de todos, no Azerbaijão. Avisem pro Alonso que eu não vou atacá-lo. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Mas isso também só está ocorrendo por causa do gap, né? Porque se o Stroll fosse um piloto mais próximo ali, tivesse aí, eu não sei se ia ter essa cordialidade toda. Não. Lógico. Imagina o Senna no rádio pra McLaren. Avisa o Prost que o meu freio melhor tá balanceado aqui 70%. Dá uma ajudinha pro Prost aí. Imagina o Senna, transplantem essa situação para agora e o Senna andando lá e vendo no tela, olha, mas que belíssima ultrapassagem do Prost, em que posição ele está? Vai pro inferno, né? Vamos falar um pouquinho do Leclerc, né? O Leclerc vinha fazendo uma volta, né, boa no treino, acabou batendo no mesmo lugar que ele já tinha batido no TL2, né? Só que aí mais forte. Mas a escapada foi bem diferente. A escapada foi diferente. Ele depois disse que ele escapou na primeira perna da curva e quis compensar na outra, né? Que é uma coisa que acontece assim, nós os pilotos, né, a gente sabe que é assim que funciona, né? Você erra numa curva que é um fanfarrão mesmo, né, cara? Ele tá muito feliz com o Cruzeiro, meu Deus. Ele fez uma ultrapassagem linda na última corrida. Eu não ia falar, mas já que o Adalto comentou, eu preciso dizer que nesse final de semana na Granja Viana... Bruno, anota o tempo aí. Pede para o nosso produtor colocar essa ultrapassagem. Nós vamos providenciar na Granja Viana esse final de semana. Foi feita a mais bonita ultrapassagem da história, superando o Alessandro Zanardi no Sacarrolha em 1996, que foi eu mesmo. Fiz a ultrapassagem em cima do Fábio PL, que é uma lenda das pistas aqui de São Paulo. Com esse nome é claro que é lenda. E no Campeonato Os Carteiros, então eu fiz essa ultrapassagem, estou sendo... tá gerando assim uma certa polêmica, né? Porque o pessoal não gosta de ser ultrapassado e tal. Mas eu fiz essa ultrapassagem. Bom, mas voltando aqui ao Leclerc, né? O Leclerc acabou batendo, né? E já tem muita gente insatisfeita, né? Com o Leclerc, falando que o Leclerc é uma mentira, que é a maior mentira que já apareceu na Fórmula 1. E aí, Adalto, você cai nessa pilha ou é apenas um piloto forçando mais do que deveria? Eu acho que é isso. Eu acho que o Leclerc, falei isso na live, vou repetir, precisa de um mentor. Ele precisa ter essa iniciativa de buscar um mentor, um cara, né, que fique com ele, que o oriente, pelo menos não precisa ser pela vida inteira, pelo menos por um ano, entendeu? Eu cheguei a falar em Jack Stewart, mas talvez ele seja muito velho, não dê para ele fazer isso. Alguém aí no próprio YouTube deu a ideia do Button ou do Rosberg. Achei ótimas ideias. Não sei se eles fariam isso também, mas Button é contratado da Williams como conselheiro. Button é conselheiro da Williams. Então podia ir atrás do Rosberg porque o Rosberg passou por uma coisa assim com o Hamilton. Ele precisou de muita força mental para ganhar do Hamilton, alguma sorte também, mas não importa. Ele foi lá e ganhou 4 corridas seguidas. Quer dizer, eu acho que o Rosberg seria um cara muito bom. Não sei se ele se disporia a fazer isso também. Mas acho que sim até, entendeu? Acho até que sim.
ajudar um piloto que tem muito potencial, né? Não dá para falar mal do Leclerc. Ele tem muito potencial como piloto, ele é muito rápido, só que ele parece que ele tem um parafuso a menos e ele, às vezes, perde o limite do carro do nada, entendeu? Assim, ele passa muito do limite, às vezes, entendeu? Parece que não sabe o limite do carro, qual é o tempo todo. Porque o limite do carro, na classificação não, mas durante a corrida, a cada volta o limite do carro é diferente, né? Muda o limite do carro, fica mais leve o carro a cada volta e o pneu fica mais desgastado. Então muda, tem que mudar um pouquinho a tocada, tudo isso é uma coisa muito mais mental do que habilidade, talento, não sei o quê. Então acho que se ele fosse buscar um mentor desse, um cara desse, se pusesse, acho que isso podia ajudar muito o Leclerc. Porque é uma judiação, entendeu? Um piloto como ele, se fizer mais duas dessa, é capaz da Ferrari até não querer renovar. Mais duas dessas esse ano, é capaz da Ferrari falar, não quero, não dá para confiar num piloto assim. O que é um absurdo, porque ele é um mega piloto, entendeu? Eu acho. E aí, Fábio Campos, e o Leclerc, hein? Bom, a minha análise é diferente, assim, eu acho que a questão psicológica do Leclerc, ela pode ser discutida. Eu acho que na questão no acidente da França do ano passado, que era uma situação de briga pelo campeonato, de liderança da corrida, mas eu acho que o Leclerc, ele tem um certo... existem, assim, umas coisas que, quando ele erra, vem meio que parece que é um pacote, aí vem um pacote em cima do Leclerc. Eu acho que a questão do Leclerc é muito técnica. Ele joga o carro em cima da zebra na curva 5, no qualify, antes de perder o controle. A escapada da sexta-feira é uma escapada que vários cometeram, porque tinha aquilo que eu falei do traçado, que meia roda fora do traçado os caras estavam dizendo que era tchau. O Leclerc, ele é um cara que, desde que eu me lembro de vê-lo correr na Fórmula 2, na Fórmula 3 eu não assisti. Aliás, eu assisti 2 ou 3 corridas da Fórmula 3, sim, ele brigando com o Albon. Mas a maioria na Fórmula 2, o Leclerc, ele tem, talvez isso muita gente não entenda, essas pessoas que estão falando que, enfim, isso aí que você citou, Bruno, também as redes sociais, meu Deus, tem umas coisas que acho que a gente deveria relevar. Mas o estilo que eu tô querendo dizer é o seguinte, o estilo do Leclerc é esse, é de pegar carro pelo pescoço. O cara é meio que o DNA do cara. Eu tô dizendo que é assim, pronto, acabou, aceitem, não, mas muito da genialidade do Leclerc vem disso. As poles maravilhosas que ele faz, vem disso. De pegar o carro e levá-lo no pescoço. E as câmeras on-boards deixam claro. Né? Eu que sempre digo, câmera on-board é quase que uma ciência, porque é difícil para quem não é como o Bruno Aleixo, de saber. Do Leclerc, o mestre das câmeras on-board aqui é o senhor Adalto Silva. Do Leclerc é um estilo do cara. O cara tem o estilo de guiar no limite. Eu até coloquei, eu não lembro se eu falei isso ou eu coloquei no Twitter, não lembro. Hoje o piloto que mais corre risco na Fórmula 1. Por estilo, eu tô dizendo. Até porque o Verstappen nem precisa. Nem o Pérez, nem o Verstappen não precisam desse estilo. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque tem essa corrente, né? Que assim, o Leclerc força mais, porque ele também precisa forçar mais, porque ele tem um carro que não é tão rápido quanto os outros. Né? Aí que eu ia chegar lá. Primeiro, antes de eu chegar lá, eu não estou dizendo que é assim, pronto, acabou e seja assim. Não. Existe uma sintonia fina que me lembra o Verstappen. O Verstappen também era propenso a acidentes. E eu me lembro que um monte de comentarista falava, não, ele tem que ser mais cauteloso, tem que ser mais... Não é ser mais cauteloso, não é perder o arrojo, não é perder o ímpeto que ele tem. É o detalhe que o cara tem ali que estudar. É dificílimo aqui da gente falar. Você vai guiar 93% ao invés de 100%. É dificílimo. Ele tem que fazer essa análise. Mas ele não pode perder. Faz tempo já. Ele não pode perder, é isso que eu defendo, ele não pode perder o que ele tem. O trunfo dele. O trunfo dele é isso. Mas o mentor não ia fazer ele perder isso. Ter esse estilo. Um mentor bom ia melhorar outras características dele. Não tirar melhor. Às vezes o mentor bom... Às vezes nem um mentor bom consegue, isso é uma coisa muito interna. Pode ser que um mentor ajude, pode ser que não. O cara ele já está num nível de amadurecimento que ele tem também que, por si só, estudar telemetria. Eu acho que a discussão é muito técnica.
Aonde que eu estou passando do limite? É o quê? É na entrada? É na saída? É com o pneu? É um nível de concentração diferente que eu preciso ter? Eu preciso concentrar com raiva? Eu preciso concentrar com menos raiva? É muito sutil essa discussão. Eu não vou nem assim querer entrar muito. Eu só estou propondo aqui pontos de análise. E ele tem que corrigir isso. É claro que ele tem que corrigir isso. Mas ele entrega. Ele tem um talento natural que, para mim, o faz ser muito mais valioso do que o Sainz. Porque o Sainz dificilmente bate, mas o Sainz dificilmente brilha. Eu achar que a Ferrari vai querer se livrar dele, eu duvido, a não ser que ele torne isso uma coisa muito crônica. Eu não acho que é crônica. Eu acho que é uma característica que ele tem para ser melhorada, para ser trabalhada. O Verstappen também batia em 2017, em 2018, acho que foi quando ele começou a melhorar. Né? O Verstappen tem aquele acidente de Mônaco, que ele é filmado quase com os olhos cheios de lágrimas, sentado dentro do motorhome da Red Bull. Então é uma fase que o Verstappen passou, e hoje é absolutamente perfeito nisso, né? Que o Leclerc também tem que passar. Eu não estou dizendo que o Leclerc tem o mesmo talento, mas o Leclerc tem um talento gigantesco que eu acho que é a sintonia fina para ele corrigir, na minha opinião. Não, eu também acho que a sintonia é fina, mas eu acho que uma pessoa poderia ajudá-lo, porque ele não está conseguindo se ajudar. Porque ele comete esses mesmos erros desde que ele entrou na Fórmula 1. Então, sim, mas ele não é só melhorando, ele tem o lado brilhante dele, que são as duas poles no Azerbaijão. Por isso que eu tô dizendo, se na hora que ele bate a gente fala que não tá dando certo, então na hora que ele fizer as duas poles no Azerbaijão, a gente tem que chegar aqui e falar, não tá dando certo, cara, tá arriscando demais, olha lá, cuidado com essa pole. Dá certo às vezes não dá. É a sintonia fina. A minha dúvida... É mental, ele tava tomando do Sainz em Miami. Entendeu? É mental isso daí. Não é questão de talento. Lógico que ele tem talento. O problema dele é mental, ele estava tomando do Sainz, ele estava atrás do Sainz. Aí você acha que porque o companheiro dele está com um tempo melhor, o cara se desestabiliza psicologicamente? Eu acho que sim, então eu acho que é uma possibilidade, lógico que é. É uma possibilidade, se isso acontecer frequentemente. Não só com ele, com quase ele está dominando o Sainz. Ele está dominando o Sainz esse ano, ele está dominando o Sainz. Sim. Se você falar que o Sainz está abalado psicologicamente, eu tendo a concordar. O Leclerc eu não acho que esteja abalado psicologicamente por causa do Sainz. Mas como é que você explica ele que bateu duas vezes na mesma curva e a segunda vez? Então, as duas, ele passou, um minuto. As duas vezes foram diferentes. As duas não foi a mesma coisa. O que aconteceu com ele na sexta-feira aconteceu com um monte de piloto, aconteceu com o Russell, não aconteceu com um monte de pilotos. Os outros pilotos estão indo muito menos, tanto que eles conseguiram corrigir. Ele não conseguiu, ele deu de frente. Mas o problema da sexta-feira era o problema lá do traçado. Ele escapa no meio da 7. No sábado ele erra na 5. Ele vai em cima da zebra, é só ver a câmera on board. São dois erros diferentes. Sim, ele entrou mais forte do que devia, porque na verdade aquilo é uma curva só. Sim, se você olhar aquilo, a Fórmula 1 pôs 5, 6 e 7. Que 5, 6, 7? Aquilo é uma curva só. Não, a 5 é para a direita. A 5 é a 5 mesmo. A 6, a 7 e a 8 é que é uma coisa só. Né? Então ele entrou forte na 5 e entrou mais forte ainda na 6. Porque ele pegou em cima. Pelo lado ele pegou que ele disse. A zebra do lado esquerdo. Pois é. A zebra de entrada do lado esquerdo. Isso é que a câmera on board mostra. Na hora que ele pega a zebra, ele já perde o controle. Então, quando ele chega para a área de fora da curva, ele já está ali perdido. Mas ali ele não quis perder a volta. Mas isso aí nós estamos mas aí já é uma discussão muito técnica, assim, o que levou o cara a tomar aquela decisão ali na hora de continuar acelerando ou não. Aí mas o Bruno, é o mesmo erro do Verstappen. Eu acho. Também erra ali na 5. E na 7, que é a curva onde o Leclerc bateu as duas vezes, pelo menos lá na barreira de pneu. Onde o carro sai. Onde o carro sai, ele também errou de novo. Por quê? Porque uma curva antes ele entrou muito forte. Então ele errou duas, por isso que ele desistiu da volta. Só que ele já tinha dado uma tirada de pé quando ele errou a primeira, que ele teve que arrumar, ele já deu uma tirada de pé para arrumar. Então ele não entrou tão forte como entrou o Leclerc. O Leclerc ele já entra forte, ele já perde o carro antes e não dá uma tiradinha de pé para poder fazer aquela curva. Ele continua com o pé cravado, aí você fala, não é possível. Só duas coisas aqui rapidinho, Bruno. Primeiro, tem um problema nessa questão do Leclerc, que o limite de orçamento pune mais as batidas, né? Se o cara ficar batendo, o limite de orçamento isso prejudica o desenvolvimento das futuras peças da equipe. Sim. Agora, tem informações, e eu posso dizer aqui que eu tenho vários textos aqui para ler sobre isso, que estão vindo de Miami,
sobre o quão desequilibrado está o carro da Ferrari esse ano. Eu acho que isso também tem que entrar na discussão. Carro muito desequilibrado, está se falando na sensibilidade ao vento, como a Williams falou o ano passado, um carro que se desequilibra muito forte, muito rápido. Enfim, eu ainda vou mais atrás disso aí e na próxima semana, enfim, próxima live, quero voltar nisso aí. Mas está sendo muito discutido, inclusive tem uma imagem que é muito emblemática, que é do Sainz e o Leclerc, na hora que os dois descem do carro, tiram o capacete, os dois vão conversar, as câmeras pegam, e o gestual dos dois é uma coisa assim, você sofreu? Eu sofri, cara, eu não consigo, eu não sei. E o Sainz depois declarou, né, esse carro é muito difícil de guiar no limite, o Sainz disse isso. Então tem uma coisa aí também que eu acho, eu não estou dizendo que justifica, e a discussão sobre o Leclerc que a gente teve aqui é pertinente, mas existe um fator do carro da Ferrari esse ano que também está sendo apurado por vários jornalistas que cobrem a Fórmula 1. Existe, e o Leclerc é um piloto que leva o carro acima do limite, não tem a menor dúvida disso, que ele leva o carro acima do limite. A minha dúvida... Não pode, a minha talentoso, quer ser campeão mundial, não pode fazer isso. A minha dúvida é se o Leclerc, para mim o Leclerc eu tenho uma pulguinha atrás da orelha. Teve um espectador nosso aqui na semana passada que falou assim, porque você não gosta do Leclerc. Eu não tenho nada contra o Leclerc é um pilotaço espetacular, ele é maravilhoso, incrível, sensacional. Que ano ele foi para a Ferrari? Rápido, 2019. Ele correu já em 2019 lá, né? Ele... Então, 2019, 20, 21, 22, 23, 5 anos. Ele vem cometendo esses erros há 5 anos. Então, isso eu concordo, mas ele não é só isso, ele ele brilha também. Não, ele é brilhante, ele é fantástico, ele é incrível, maravilhoso e tal. Mas, hoje, nós estamos gravando aqui no dia 9/5 de 2023. Hoje, se o Leclerc tivesse um carro para ser campeão, eu ficaria na dúvida. Não quer dizer que não vai ser, mas eu ficaria. Porque eu acho que é meio demais, assim. Eu entendo que ele vai um pouco além e quando dá certo é legal, igual as poles que ele faz e tudo, mas o piloto, para disputar título, não pode ter esse nível de erro, entendeu? Ele tem que passar pelo que o Verstappen... Ele tem que dar o passo que o Verstappen deu. Pode ser que no futuro... isso acabe, e a gente vai chegar aqui e falar, o Leclerc é o maior gênio de todos, porque tem potencial para ele, mas hoje, neste momento, assim como no ano passado, pelo menos no primeiro terço do campeonato, ele tinha carro para brigar pelo título e não brigaria. Por quê? Porque bateu na França. É o que eu falei, o erro da França ele vai carregar, e aquele ali é mais emblemático, eu acho. De Imola também. Entendeu? Vocês concordam que o Leclerc tem mais talento que o Sainz, né? Muito mais piloto que o Sainz, né? Pois é. No primeiro ano juntos de Ferrari, o Sainz chegou na frente. No segundo ano juntos de Ferrari, que o Leclerc até metade do ano tinha a possibilidade de ganhar o campeonato, cometeu aqueles erros. E agora, que é o terceiro ano de Ferrari, o Sainz está na frente de novo. Então não pode isso, entendeu? Para um piloto mega talentoso, por mais que tenha vento, que tenha o caralho, ele tem que andar na frente do outro. Mas ele tá andando na frente do Sainz. Não tá perdendo de novo. A pontuação não é o reflexo da performance. Mas é o que vale inclusive para as equipes, entendeu? É o que faz o campeão. O Kubica marcou um ponto, o Russell 0. Fez o que fez, que diferença no final. Quem foi para frente? Eu entendo o que você está dizendo. O Sainz está conseguindo um resultado que o Leclerc teve o carro que quebrou no Bahrein também, não vamos esquecer disso. Mas para mim o Leclerc na velocidade está dominando o Sainz. Não, mas ele sempre dominou o Sainz na velocidade. Só que velocidade não é o bastante na Fórmula 1. Sim. Não é o bastante. Você concorda que é o quesito mais importante? É o quesito mais importante. Mas você tem uma lista de mais 9. Ele tem que ticar todos. Não adianta ticar só um. Te fala aqui 10 pilotos que eram muito rápidos, não fizeram nada na Fórmula 1. Inclusive o venezuelano lá, da Williams. Você não venha falar que ele não fez nada porque ele ganhou o Grande Prêmio da Espanha. Não, eu fiquei com medo dele falar do Alesi, mas o medo, ainda bem que ele não falou. Vamos continuar. Que ganhou o Grande Prêmio do Canadá de 95. Aqui. André de César era rápido. Aqui, Bruno, peraí, só para encerrar a discussão. Para encerrar a discussão. Entra aprovado no dia 15 de julho, essa parece que vai ser a data limite, o Andretti falou sobre isso em Miami. Aprovado no dia 15 de julho a entrada da Adalto Racing na Fórmula 1. Você tem um piloto para contratar, Sainz e Leclerc. Quem que você vai contratar? Eu vou contratar o Leclerc, mas olha o silêncio que eu fiz até chegar nessa resposta. E ele tá no silêncio ainda, ele tá pensando. Você tá ajudando ele, você tá dando tempo dele. Porque se você botar nessa frase aí, assim, vai ter a equipe Adalto Racing, você vai contratar o Leclerc ou o Russell. Eu não tenho a menor... Acabou. É outra discussão, mas nós estamos discutindo a Ferrari. Leclerc ou Sainz?
Aí é Leclerc, mas... Vou inaugurar minha equipe ano que vem? Vocês vão me xingar, eu contrato o Sainz. Para não ter preju. Eu contrato o Leclerc. Eu contrato o Sainz. Eu contrataria o Leclerc, mas eu não acho absurdo contratar o Sainz, e eu fiquei pensando para dar essa resposta. Se fosse Leclerc ou Russell, eu não pensaria. Se fosse Leclerc ou Norris, eu não pensaria. Agora vamos refazer a pergunta. Adalto Racing já está há 5 anos na Fórmula 1 e está fazendo um carro para ser campeão no 6º ano. O Barão Adalto Silva está lá. Isso. Quem é que eu vou contratar? Aí eu contrato o Leclerc. Entendi. Só que eu vou falar para ele, vem cá. Eu quero ou seja, você vê, Bruno, ele tergiversou e no final ele falou Leclerc. Ele deu uma volta de ré em Miami, mas ele... Mas eu não sou contra o Leclerc. Eu acabei de falar, ele ninguém tá dizendo que você é contra o Leclerc. Não, ele é mega talentoso, mas isso, rápido, não basta na Fórmula. Nunca bastou. Eu nem discordo de você que os erros precisam ser trabalhados. Eu não discordo disso. Eu só acho que a questão ali é um piloto que tem uma sintonia fina, que é ali. Esse negócio de tem que mudar de estilo, que as pessoas estão dizendo, eu não concordo. Não. Tem que manter o estilo e tem que achar aonde é que esse milésimo está fazendo a diferença. Aonde é? Vocês leem notícias, assim como eu. Vocês leem sobre Fórmula 1 o dia inteiro. O dia inteiro não, mas vocês leem sobre Fórmula 1, leem notícias. Não. É quase nunca, é raríssimo você vê o Leclerc falando de alguma coisa técnica numa notícia. Nunca você vê. Nunca. Isso aí eu não sei dizer, porque eu também... Você tem razão, mas... Você tem razão, mas... A gente estava com muita asa, a nossa asa tinha que estar com menos asa. Esse pneu, para esse carro, não está funcionando, o outro funciona. Entendeu? Você nunca vê ele falando. Você vê os outros, até o Vespa. O Vespa, todo mundo acha que é meio retardado, só é rápido. Não, até ele é quem não entende nada. Eu concordo com você, Adalto, mas quem garante que não é um estilo do cara de falar só na reunião e não falar para a imprensa? Não, pode ser. Mas é que você vai somando as coisinhas, e aí você começa a fazer um raciocínio. Por que o cara comete esses erros do nada? Eu tinha apostado na pole dele. Eu apostei na pole. Apostei dinheiro, R$500. Uhum. Entendeu? Bom, para a gente caminhar para o final aqui, mais 2 teminhas aqui rápidos. McLaren, hein? Que coisa, hein? Que poço, hein? Nossa Senhora. Não tem fundo, hein? Não, poço sem fundo. Levaram uma mega atualização para Azerbaijão, tudo bem, lá não funcionou, porque é uma pista atípica, a primeira vez que coloca no carro, mas aí, em Miami, o carro piorou. Não passou nenhum dos dois da primeira parte da classificação. E tentaram fazer uma estratégia bizarra. Como é que você coloca um carro com 110 kg de combustível, com pneu macio para largar? Eu acho estranho. Mas aquilo ali é tudo ou nada. Aquilo ali é tudo ou nada. É apostar num safety car na largada. E aí vai lá e troca o pneu e vai embora. Eu entendi que é tipo assim, né? Todo mundo vai fazer uma coisa, já que eu tô na lama, vou fazer uma coisa totalmente diferente. É o que aconteceu no Azerbaijão. Quem tava lá atrás foi pro tudo ou nada, que era o Ocon e o Hülkenberg. Vamos até a última volta. Isso tem algum ganho? Nenhum, mas se tiver um safety car, vale. A McLaren que tinha que ter largado de pneu duro. E depois por umas, que a McLaren tinha macio novo, as outras equipes quase nenhuma tinha, mas a McLaren tinha. Elas deviam ter tentado largar de pneu duro e faltando 10, 12 voltas com o carro 80 quilos mais leve, colocar um pneu macio, o vermelho que eles tinham, para ver se dava alguma coisa, entendeu? Mas largar já com macio, com o carro sem andar nada, lá atrás, o Piastri chegou em penúltimo, meu. Mas teve problema de freio a corrida toda, né? Mas a Sky foi revelando os rádios. Ele tinha proprietário dele, estava indo até o fundo. O Norris 17º. O Norris, que é um piloto de ponta, chegou em 17º. Isso é um absurdo, entendeu? É um absurdo. A McLaren estava fazendo tudo certo anos atrás. O que aconteceu agora, meu? Não sei também. Né? Erraram muito no carro. A minha explicação é essa. Erraram demais. Tanto é que mandaram o cara embora. Mandaram o cara que fez o carro embora. Uhum. Então, o carro é muito ruim. James Key era supervisor, não é ele que fez o carro. Ele era o supervisor, foi mandado embora. Eu acho da questão James Key? O James Key. Eu acho que a questão da McLaren, Bruno, assim, a única questão que eu consigo ponderar quando nessa Fórmula 1 atual, não é simplesmente, gente, botou a atualização no carro, o carro vai virar imediatamente. Não é.
A Aston Martin, o ano passado, foi muito assim. Ela botou um novo carro na Espanha, em Barcelona, muito parecido com a da Red Bull, no ano passado era, e ela não virou performance direto. Ela continuou uma parte de queda e depois ela foi acertando, termina o ano com uma sexta equipe, quinta equipe ali brigando com o McLaren, incomodando McLaren e Alpine. Ou o que eu estou querendo dizer? Nessa era em que o túnel de vento é limitado, você não tem tempo de ficar, de escolher um caminho, produzir a peça e ficar testando no túnel de vento. Na hora que você escolhe o caminho, você produz e você já leva para a pista. Você tem que ser assertivo. Se você errar, dançou. A McLaren pode ter errado. Mas nessa primeira corrida, eu não vou te dizer que a atualização não vale de nada. Pode ser este caso. Pode ser o caso de uma equipe que ainda tem que entender, porque existe muito isso na Fórmula 1 atual, Adalto e Bruno. A gente fala muito de atualização, mas a compreensão do carro, ela é vital. Tanto que Ferrari e Mercedes não chegaram com atualização em Baku, depois de um mês parado. Um mês de fato. Por quê? Porque a compreensão do carro, os caras precisam ter. Eu não estou dizendo que é isso, não estou cravando nem A, nem B, nem C. A McLaren é uma enorme decepção. E já estou ouvindo rumores de que até o Zac Brown corre riscos. Mas, calma. Vamos ver se essas atualizações... A McLaren tem se notabilizado por fazer boas atualizações. Talvez seja o caso de uma primeira corrida que os caras não entenderam ainda e tem que refinar o pacote. E o outro tema aqui para a gente finalizar... não nada que vai mudar a cotação do dólar, mas assim, Nick De Vries, hein? Eu achei que o outro tema era a apresentação dos pilotos pré-corrida. Eu achei que isso é papagaiada, rapaz. Você já cravou, já sentenciou, não tem... De Vries, 5 corridas, 5 decepções, né? Quanto tempo vai durar a paciência do nosso amigo lá, o Helmut Marko? Não dura muito, não. Eu acho que ele tem mais umas 5, 6 corridas só. Quem que você colocaria no lugar, Adalto? Pô, não sei. Quem tem a Red Bull tem alguém bom? Esse Liam Lawson eu acho muito bom. Eu colocaria o Liam Lawson. Então coloca ele, porque é o seguinte. Tá tomando uma surra do Japa. Mas o japonês, eu tenho falado, o japonês melhorou muito. Melhorou. Muito, não é pouquinho, não. Melhorou muito isso. Melhorou muito. É verdade, melhorou mesmo. Melhorou. E você vê, né? O que ele melhorou? O que eu tava falando antes. O Japa sempre foi rápido. O Japa é rápido. E velocidade ele tem. Só que o Japa errava toda a corrida, todo treino, toda a corrida. Só cometia erro. Mas velocidade ele tinha. Mudaram ele para Faenza, colocaram um psicólogo, colocaram um treinador de físico, deram um curso para ele fazer. Quer dizer, mas ele tinha esse problema aí, Adalto. Você está certíssimo, mas ele tinha um problema físico. O Franz Tost falou, ele só comia porcaria. Também. Ele tinha... Sério. O Franz Tost falou. Só comia porcaria. Não, esse problema físico eu sei. Mas assim, fizeram todo um pacote para ajudar o Japa. E ele melhorou. É isso que eu falo. Se tiver um pacote, precisa ter um pacote bem pequeno, não tem nem comparação, mas precisa ter um ajuste fino que alguém precisa ajudar o Percival. Entendeu? Porque ele não pode continuar. Você vai virar uma Alesi da vida. Eu acho que vocês estão muito... Não, aí eu discordo. Eu até entendo a questão do Tsunoda, é um bom exemplo. Mas, gente, sentenciar o Leclerc não, assim... Alesi não. O Leclerc já é um Alesi. O Leclerc é uma peça ultra valiosa no mercado. A Mercedes vai atrás dele um dia. Eu tenho essa convicção de que vai. Eu tenho essa convicção. Eu não falei que ele é um Alesi. Eu falei que ele não se tornar um Alesi. Você já comparou o Leclerc com o Mansell. Você não vai poder apagar essa comparação. Mas aí tudo bem. Aí tudo bem. Então, agora, essa comparação eu acho mais pertinente, o Leclerc com o Mansell. Claro, pô. O cara. Agora, a Alesi é sacanagem. Elogio comparar com o Mansell você tá louco, comparar com o Alesi, pô. Ô, Fábio Campos, fala aí, então. Já que você quer falar dessa parte, já que você gosta tanto dessa parte musical, papagaiada, fala aí da apresentação dos pilotos. Essa parte, pra mim, eu aproveito pra passar pra frente. Eu tô até te estranhando, sinceramente. Não, eu só disse que eu achei que você ia trazer o assunto. Eu não quero falar do assunto. Então tá bom. Você quer falar sobre o assunto. Eu só quero falar sobre o acerto de carro do Percival. Vocês sabem? Meu Deus. Ixi, nunca ouvi falar nisso.
Eu não me conformo. Mas, Adalto, a gente não ouvir falar não quer dizer que não exista. Mas por que a gente ouve falar de todos os outros e não ouve falar dele? Pode ser o estilo do cara, entendeu? O Christian Horner deu uma entrevista na coletiva de imprensa da Fórmula 1 muito interessante esse final de semana, em que ele disse: o nosso nível de antiparanoia na Red Bull é tão grande para evitar que um dos dois pilotos se sintam prejudicados que nós estamos alternando até quem fala primeiro no briefing dos pilotos. Quem fala primeiro, cada final de semana é um. Um final de semana começa o Pérez, um final de semana começa o Verstappen. Tamanho é o jogo de esconde-esconde. Pode ser uma tática do Leclerc. Eu concordo com você. A gente realmente não vê muito isso dele. Mas é pra imprensa. Quem garante que dos bastidores o cara não é o que é? Por que a Ferrari deu 5 anos de contrato pra esse cara? Pra mim, porque é um talento bruto. Talvez bruto literalmente, que precisa de ser lapidado. Mas não tem dúvida que ele é um talento. Nenhuma dúvida. Nenhuma, zero dúvida. Mas eu não quero que ele acabe se tornando um Alesi da vida, entendeu? Porque se ele continuar assim, sem entender o que está acontecendo, se ele passar a entender o que está acontecendo, ele não vira um Alesi da vida. Agora, o Alesi nunca teve carro para brigar. O Alesi nunca teve carro para brigar. Mas o Alesi foi piorando. Ele começou bem e foi piorando. Eu gostaria que a gente não continuasse. É difícil de você ver. O cara que vai piorando em vez de melhorar. Eu gostaria que a gente não continuasse citando Leclerc e Alesi na mesma frase, se os senhores não se incomodarem com isso. Mas por quê? Favor. Porque você é porque você acha o Alesi muito ruim para comparar ou porque você acha o Alesi muito bom para comparar? Não, o Alesi era muito interessante. Bom, vamos finalizar esse Loucos por Automobilismo. Tem volta do Alesi on board, se você assistir, Fábio, você dá risada. O cara não acerta uma curva numa volta inteira. Tem uma volta. Primeiro que a gente não tinha a fertilidade de câmeras on-board que a gente naquele tempo que a gente tem hoje. Segundo, por que esse cara ficou tanto tempo na Fórmula 1? Será que esse cara não tinha nenhum valor? Não, eu vi muita corrida boa do Alesi. Eu tô dizendo aqui, não é nenhum gênio, não é nenhum injustiçado. Mas eu vi muita corrida boa do Alesi e vocês pegam no pé do cara. Não, o Alesi só para finalizar, tem um vídeo que tem na Bélgica, aí tem a volta do Prost na Ferrari. Aquela Ferrari que parecia o que o Prost falava que parecia um caminhão. Aí o Prost vai lá, faz a volta com a Ferrari e no take seguinte, a mesma volta, só que o Alesi fazendo a volta e tal. Assista esse vídeo. Assiste esse. É engraçadíssimo. Você quer comparar o Alesi com o Prost? Aí não, eu tô só dizendo que é a mesma coisa que a gente tá falando aqui do Alonso com o Stroll. Na hora que entra nesse nível, assim, que dá um gap tão grande que fica cômico. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem o Suzuka também do Alesi, que é cômico também. Por isso que eu digo que eu não gostaria mais, por favor, não gostaria mais que a gente usasse Alesi e Leclerc no mesmo, né? Porque não tem comparação. Bom, vamos finalizar esse Loucos por Automobilismo. Esse final de semana não teremos corrida, né? Vamos uma semana sem corridas, não é isso? Mas a gente tem esse final. Tem Indy, não vai? Exatamente, a gente tem esse final de semana. Eu tenho que correr atrás, que eu ainda não assisti a Alabama, vou correr atrás durante a semana para assistir a Indy nesse final de semana, que é o GP em Indianápolis, nas 500 milhas, no circuito misto de Indianápolis. Isso, porque agora estamos no mês das 500 milhas, né? Eles fazem primeiro essa corrida lá no misto e depois começam lá os treinos, classificação, bump day, aquela coisa toda que tem lá na Indy 500 que você vai acompanhar com certeza. Bom, finalizando esse Loucos para o Automobilismo, não se esqueça de na quinta-feira aparecer aqui, deixar suas perguntas, que a gente vai fazer a edição respondendo as suas perguntas. Diga aí se você acha que o Leclerc merece ou não merece o crédito da Ferrari. E a gente vai responder para você e depois e é isso, né? Não vou falar mais não, chega de falar, tá bom, é isso aí, ó. Deixa o joinha aí no vídeo, um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!